Olá, meus amores, boa tarde, como é que vocês estão? Tudo beleza com vocês? Como prometido, eu falei que iria trazer um bolinho de milho simples, né? Não tão simples assim, porque o simples não vai muitas das coisas que tem aqui. Uma das coisas que tem aqui, né? E para esse bolinho a gente vai precisar de 10 espiguinhas de milho, certo? Eu só botei duas aqui só para dar um exemplo a vocês, certo? Porque é do milho mesmo, né? Que o bolo original de milho a gente faz com milho original, né? Não que os de latinha não seja, mas é a coisa conservada, aqueles milho de latinha, né? E esse aqui é o tradicional, o milho mesmo, certo? Então, assim, 10 espiguinhas de milho dessa, certo? Vocês vão cortar ela desse formato aqui, né? Como um círculo, certo? E 2 ovos, um queijo desse aí, né? Eu vou ver se eu uso um ou meio, ai, faltou a palavra, meio saquinho desse aí, né? Uma colher de fermento de pó royal de bolo e uma xícara e meia de açúcar. Aqui só tem uma, mas é uma xícara e meia, certo? E o que é que vocês vão fazer? Milho já pronto, descascado, vocês vão cortar esses milhos, certo? Esses grãozinhos, cortar com a faca, né? Cuidado para não raspar muito o sabugo, para não ficar amargando o seu bolo. Tanto bolo, quanto pamonha, quanto canjica, o que quer que você vai fazer aí com o seu milho. Não é adequado que você corte muito no sabugo do milho, certo? Então, vocês cortam o milho, os grãozinhos e batem no liquidificador. Com um pouco de água aos pouquinhos, certo? E também, eu esqueci de pôr aqui 200 ml de leite de coco, né? O leite de caixinha eu uso de coco, porque eu gosto do milho com o leite do coco. Tradicional bolo de milho leva leite de coco. Então, 200 a 250 ml de leite de coco. Tá vendo esse milho aqui? Ele é um pouco mais verdoso, certo? Então, tem milho que não é tão verdoso. Esse de baixo tá mais madurinho, tá vendo? Só tem esses 4 que é pra dar exemplo. Então, ele mais verdoso, ele contém mais líquido, certo? Ele mais maduro, não. Então, vai depender aí do milho de vocês. E aqui tá, né? As palhas do milho. O que que eu fiz com essas palhas? Deixa eu aumentar aqui para vocês verem. Elas já estão lavadinhas, limpinhas e fervidas. Quando vocês cortarem o milho daquela forma que eu falei lá, vocês vão pôr água no fogo para ferver. Uma quantidade dependendo da quantidade de palha que vocês têm. Isso aqui é a peneirinha que eu pus aqui para ela ir secando naturalmente, né? Elas já estão perfeitas já para o bolo. Então, essas palhinhas, vocês vão lavar ela na torneirinha de vocês com água, né? Normal da torneira de vocês aí, água natural. E pôr aí uma caçarola, né? Com água para ferver, sem as palhas. Quando essa água ferver, vocês desligam o fogo de vocês e põem as palhas limpinhas dentro. Vão organizando ela, né? E elas vão ficando pré-cozidas, digamos assim. Então, vamos cozinhar a palha, porque senão teria que pôr tudo junto. Então, elas vão ficando molinhas, né? Para o uso que a gente vai fazer com elas, certo? Então, aqui elas já estão limpinhas, estão escorrendo, já escorreram, né? Já saiu toda a água dela e já tá pronta, certo? E o que é que a gente vai fazer agora? Já cortado, voltando para o milho, né? Eu expliquei o processo da palha. Com esse milho já cortado, o coco também, vocês têm que bater o coco, né? E tem que coar, depois que vocês bater o coco. Vão usar só o leite do coco. Quem quer, leva com tudo. Não, eu vou fazer só com o leite do coco, certo? E... Eita, a chuvinha começou a cair. E... Não precisa peneirar isso aqui não, certo? Vocês vão bater os ingredientes, não precisam peneirar. Se quiser, você peneira, senão não precisa peneirar, certo? Então, vamos bater os ovos. Sim, também umas 2 colheres de manteiga ou margarina, certo? Vamos bater os ovos, o queijo ralado, o açúcar e o leite, certo? Vamos batendo os líquidos primeiro. Isso, eu aconselho que, para o liquidificador não ficar tão pesado, para não bater tudo junto, antes vocês batam só o milho, né? Com um pouquinho de água ou com o leite do coco, né? Metade aí, não sei como vocês vão dividir. Ou vocês podem deixar o leite do coco para bater só os líquidos depois, certo? Então, eu já bati o milho com o leite do coco, por isso que não tá aqui. Esqueci de trazer também antes, né? Era para ter trago, mas tudo certo. Vocês batem
E fica só, no caso, para bater aí o leite, o queijo ralado, os ovos e 1,5 xícaras de açúcar, correto? E a margarina. Eu vou usar margarina. Só esqueci de trazer aqui também, mas é isso. 2 ovos. Eu vou resolver botar 50 gramas de queijo ralado. Não necessariamente você tem que usar o queijo ralado. É opcional. E ovos, açúcar, queijo ralado, certo? Então vamos para a receita. Bom, amor, os 10 milhos, né? Já estão aqui descascados. É só agora a gente cortar, certo? Esses meus milhos são milhos médio para grande, né? Então vamos cortar. Orex, voltei. Esqueci também mais um ingrediente que precisa de 1 xícara de flocão. Fubá. Esses flocão que a gente faz cuscuz, certo? Bom, eu vou usar essa forma aqui, né? É uma forma, eu não sei a medida dessa forma. Ela é uma forma média, certo? De buraco no meio. Porque eu quero esse bolo na palha do milho, como eu falei. É um bolo tipo pamonha, certo? Fica mais uma massinha de pamonha gostosa, certo? Então, é tipo uma pamonha no forno, né? Só que pamonha não leva ovos, essas coisas. Mas assim, ela fica com a consistência de uma pamonha. Então, eu poderia usar trigo, mas não dá certo para o bolo do milho, do tradicional milho original. A farinha de trigo, ela entra mais no bolo com latinha de milho. Porque aquele milho é diferente desse milho aqui, certo? Aquele milho pré-cozido é bem mais diferente do que esse milho cru. Então, o que a gente vai fazer? Eu lavei a forma, né? Vou secar ela e vou untar. Vocês untam com manteiga, certo? Por quê? Desculpa eu não poder fazer o processo. Como que eu digo? Fazer, né? Vocês vendo eu untando, fazendo o passo a passo direitinho. Porque eu não tenho tripé, então eu tenho que fazer e mostrar como que ficou, certo? Meio que improvisado. É improvisado, né? Então, assim, vou secar essa forma, né? E untar ela. Como que a gente vai fazer um bolo normal, certo? A diferença é que você não vai precisar, como a gente vai usar a palha, você não vai precisar untar com farinha, né? Untar com farinha não vai precisar polvilhar a farinha. Você vai usar só a manteiga, certo? Untar só com manteiga sem a farinha, correto? Você vai pôr farinha de trigo ou farinha do flocão, né? Ficaria bem melhor com flocão se não tivesse a palha do milho, certo? Como a gente vai usar a palha do milho, a gente só unta com manteiga, não precisa pôr farinha, correto? Já volto. Bom, pessoal, forma untada, como vocês podem ver, a forma tem só manteiga, não tem mais nada. Não olhe essa manchinha no fundo da minha forma, ela é assim mesmo, certo? Ela tá limpa, isso é dela. Então, eu vou mostrar o passo a passo de como fazer a palha, né? Vou tentar. Porque tem pessoas que já mostram tudo improvisado e você não entende, na hora de tirar o bolo, a agonia, não vai dar certo. A palha do milho, ela é assim, com esse formatinho pra baixo. Estão vendo? Pronto. Vocês vão, vamos dizer assim, achatar ela no meio, né? Apertar ela no meio que ela vai dobrar, né? Não é o contrário, assim não, que você vai pôr ela não, certo? É dessa forma, igual como o milho, como a palha tá. Só que você vai amassar ela no meio. Eu vou pôr uma delas e você vai entender, certo? Já volto. Estão vendo como que ela ficou? Olha. Tem uns buraquinhos lá na ponta, mas não tem problema não. Isso é do milho, o bolo não vai até lá não. Certo? Olha como que ela ficou. A margarina é uma cola, certo? Aqui tem que explicar os mínimos detalhes. Um vídeo, ele bem explicado, ele se torna longo, mas é um vídeo para você entender. Do que adianta eu trazer um vídeo tão rápido e você já viu a receita ali, não sabe nem como que chegou ali. A gente tem que explicar, certo? Então, a margarina, ela é uma cola, né? Uma basezinha que é para você colar a palhinha do milho, certo? E assim eu vou fazendo com todas as outras palhas. E quando terminar eu volto, certo? E mostro para vocês, né? Já volto. Estão vendo como que ficou? Ó. Certo? Eu vou ver se eu ponho uma mais assim, nesse espaço que falta aqui, certo? Mas se não, você não quiser também não tem problema, certo? É só mais para dar uma fechada, né? Então, vocês vão fazendo assim, certo? Vão circulando uma por dentro da outra na forminha. E aqui é só jogar a massa, certo? Vou trazer a massa para vocês verem como que ficou. Bom, amores,
O fermento a gente põe agora no final, certo? É uma tampinha dessa, que é o que vale mais ou menos uma colher de sopa de fermento, certo? Então a gente acrescenta e mexe manualmente agora, certo? Não precisa bater o fermento não. No finalzinho aí você mexe, tá certo? Mistura bem. Vocês mexem. Essa é a massa já pronta, né? Já batida. O que eu acrescentei aqui? Eu acrescentei mais meia xícara de açúcar, que eu achei que ficou um pouco aguado, né? Então acrescentei mais açúcar. Porque às vezes vai depender também muito do milho. Tem milho que você faz, a espiga é pequena. Então, quanto mais milho, mais massa, né? Se o milho for maior, mais massa no milho. Então, a consistência é essa, certo? Massa para líquida. E aqui é só vocês misturarem bem e pôr na forminha, certo? Eu creio que essa forma aqui vai ser pequena, né? Mas o que sobrar eu ponho outra forma, certo? Um minutinho só e já volta, certo? Pessoal, massa aqui, certo? Não tem perigo dela transbordar. Pelo menos quando eu faço ela não transborda, certo? Porque as palhinhas não deixam. Ele é um bolo que não cresce muito igual o trigo, porque fica muito fofo demais, cresce demais. Então, ela é... Até porque o milho também é pesado, né? E ela fica mais pra pamonha. Esse bolo é mais pra uma pamonha de forno, certo? Ele é um bolo que fica cremoso, né? Mas fica bem maciozinho como uma pamonha, certo? Ele não é bolo assim como se fosse uma massa de trigo, não. E eu vou levar para o forno, certo? E quando tiver tudo pronto, eu trago para vocês e mostro como que ficou essa belezura, certo? Essa delícia de bolo na palha. Já volto. Bom, amores, renderam 3 bolos aquela massa. Renderam 3 bolos, certo? E é isso. A minha forma não era... A maiorzinha é essa, né? E as outras são média, certo? Média para pequena. Então façam na casa de vocês, vocês vão amar, tá certo? Ainda tá fumaçando, estão vendo? É delicioso, né? Bem assadinhos, certo? Digam aí se vocês gostaram desse bolo, né? Então, beijo, até a próxima, tchau! Bom, amorex, olha o que tem no bolo. Maravilhoso, gostoso, delícia. Como eu disse, façam na casa de vocês, vocês vão amar, tá certo? E o cheiro que é isso aqui, maravilhoso. Beijo!